Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Tequara Cast. A primeira temporada foi um sucesso, tivemos muito aprendizado, tivemos insights valiosos e se você ainda não assistiu os 3 primeiros episódios, corre aqui no nosso canal e começa a assistir porque tem muita coisa legal para você. E hoje iniciamos a nossa segunda temporada, esse é o episódio 1. E nada melhor do que começar essa segunda temporada com um assunto relevante, com um assunto muito importante para você que é empresário, para você que tem um pequeno negócio e não quer errar no atendimento ao seu cliente. E hoje, é claro, para iniciar essa nossa segunda temporada, eu tenho a honra de trazer um grande amigo, uma pessoa que toca muito bem a sua guitarra, tem uma especialidade genial e hoje é um grande advogado na nossa cidade. Eu tenho a honra de receber o meu amigo Valcides Neto, mais conhecido como Neto. Isso. Cristiano, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sei que pode parecer clichê, né? E muito provavelmente todos que sentarem nessa mesa vão dizer isso, mas para mim é um privilégio e um imenso prazer participar e poder contribuir com você, com a sua audiência, nesse assunto que de fato é relevante e é tão importante, né? Para os empresários, não só na cidade de Manaus ou no estado do Amazonas, mas no Brasil, de modo geral. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado e espero que essa nossa conversa seja muito produtiva e venha a surtir um resultado interessante e positivo para a sua audiência. Muito obrigado. Excelente. Seja bem-vindo, Neto. Eu conheço o Neto de longas datas, eu não vou falar a data aqui, eu não vou falar os anos aqui para a gente não acabar nos comprometendo aqui com a idade, mas já tem muito tempo. O Neto é um cara genial, fantástico, muito inteligente da área de tecnologia também. E hoje tem atuado muito bem na área de direito, é um grande advogado na nossa cidade, como eu falei anteriormente. E antes da gente, de fato, Neto, iniciar esse nosso bate-papo, fala para a galera aí quem é Valcides Neto, vem de onde, fez o quê, faz o quê. Te apresenta aí para a galera. Sim, com certeza. Eu sou o Valcides Neto, né? Hoje advogado, né, como você falou, mas a minha carreira profissional ela iniciou lá em 2007, na verdade, na área de tecnologia da informação, como aprendiz de programador de sistemas, né? Depois fiz algumas especializações em infraestrutura, suporte, atendimento ao usuário de TI e tive inclusive meu primeiro contato, né, com atendimento ao cliente interno nas empresas aonde eu trabalhei. E aí fiquei aí por mais ou menos 16 anos atuando nessa área de tecnologia, iniciando como aprendiz, depois futuramente como auxiliar, analista, especialista, até chegar num cargo de gestão mesmo, né? Gerir equipes, né? Nesse segmento, nesse setor. E aí foi quando virou a chave, eu entrei na faculdade, estudei direito e decidi não abandonar a área de tecnologia, mas migrar para a área da advocacia, combinando ali da melhor forma possível os dois conhecimentos, tanto na área de tecnologia quanto na área de direito, né? Hoje nós temos um ramo, inclusive, na área do direito, que é a LGPD, né? Que é a Lei da Privacidade, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde ela tem tudo a ver com tecnologia da informação, com segurança da informação. Então, hoje, apesar de eu me posicionar como especialista em direito do consumidor, também tenho esse know-how e esse conhecimento, né, específico na área de tecnologia da informação e segurança da informação. E aí, hoje, né, com 32 anos, sou advogado, mas tenho aí uma bagagem de mais de 15, 16 anos na área de tecnologia da informação. E como hobby, toco a minha guitarra, o meu contrabaixo, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas profissionalmente falando, realmente, essas são as duas áreas de atuação que eu tento combinar sempre que possível, né? Mas acabo atuando dependendo da demanda e da necessidade, das parcerias que eu construí, do network que eu fiz durante toda essa história, acabo atuando numa área ou em outra quando precisa, né? Mas basicamente é isso. Em resumo, Excelente, isso. excelente. O Neto realmente tem um conhecimento muito grande dessa área de tecnologia e informação. E já uma das coisas que você falou, Neto, é justamente sobre essa questão de atendimento ao cliente, e aí o atendimento ao cliente interno também. E a gente já começa
trazendo um assunto bem relevante. Recentemente nós tivemos aí, no Rio Grande do Norte, uma situação de uma cliente que comprou um celular e depois de várias tratativas com a empresa, várias tentativas de solucionar, ela não recebeu esse aparelho. E depois de várias tentativas aí de solucionar esse problema, até que ela resolveu então entrar com uma ação contra aquela empresa para requerer, não é, o seu bem, o seu produto. Essa empresa ela foi julgada e ela foi culpada lá. E aí, além, obviamente, de ter que devolver o dinheiro que ela comprou o celular, ela também teve que pagar aí por danos morais. E aí a gente já introduz e a gente já começa falando sobre isso. Se essa empresa, Neto, tivesse tido um bom atendimento com aquela cliente, quais seriam as soluções que ela poderia ter para esse probleminha que ela teve ali? Certo. Eu entendo que talvez o que norteia essa questão é se de repente poderia ter tomado um outro rumo se a postura da empresa tivesse sido diferente, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso que você mencionou sobre a tentativa do cliente de resolver a questão direto com a empresa, administrativamente, antes de entrar no judiciário, é o que nós chamamos de desvio produtivo. Quando você tenta resolver administrativamente, amigavelmente e não consegue, né? Os tribunais, né, no Brasil, não só no Amazonas, vêm reconhecendo o desvio produtivo como suficiente para julgar procedente pedidos de indenização por dano moral, né? Então, assim, quando você tem um problema com uma empresa, mesmo tendo razão, e você entra direto com uma ação judicial, existe uma grande chance de que, se você fizer um pedido de indenização por danos morais, você acabe tendo esse pedido indeferido pelo magistrado, né? Quando não houve essa tentativa amigável de resolver o problema, né? Então, aí está a importância de a empresa avaliar a solicitação do cliente, verificar se aquilo que está sendo solicitado faz sentido e buscar uma solução rápida e eficiente para solucionar, se de fato o cliente tiver razão. É claro que em casos excepcionais, clientes vão pedir ou vão julgar ter direitos que de fato não têm. Existe a exceção da regra, mas de modo geral nós sabemos que na maioria dos casos essa reclamação pode fazer um certo sentido. E aí vem a importância de dar a devida atenção a esses argumentos, verificar o que está sendo solicitado e, se de fato existir um problema, não tentar fugir, né? E sim tentar resolver o mais rápido e da melhor forma possível a situação. Perfeito, excelente. E estamos aqui hoje com o Dr. Valcides Neto, nosso advogado, falando sobre como você ter um bom atendimento e isso aí não gerar grandes impactos na sua empresa. E se você que está nos acompanhando ainda não assistiu a primeira temporada, clica nos links aqui abaixo que você vai assistir a primeira temporada. Foram vídeos, foram conteúdos maravilhosos. Eu tenho a certeza de que vai ser muito bom para você também. Ainda falando sobre esse ponto, Neto, a gente sabe que um bom atendimento ele pode impactar financeiramente alguns negócios. E nesse caso especificamente que nós estávamos falando aqui, se essa empresa ela tivesse tido um bom atendimento, será se daria para reverter essa sentença, digamos assim? Primeiro que eu acredito que nessa hipótese, onde ocorreu um atendimento efetivo e principalmente se resolveu o problema, a tendência é que essa ação judicial nem existisse. Mas vamos supor que houve o atendimento, a empresa deu a devida atenção, porém, por motivos alheios ao conhecimento da empresa, o cliente se manteve inerte quando precisou, por exemplo, comparecer na empresa ou fazer algo que dependia dessa ação para que a solução fosse entregue. E aí, mesmo assim, ela entrou com uma ação judicial e pediu essa reparação por danos morais.
pode ser que na sentença, agora, levando em consideração esse novo cenário, que fosse julgado procedente os pedidos em relação ao problema, de fato, ali exposto, mas a indenização por danos morais seria indeferido, porque a empresa teria condições de provar, de comprovar que esse atendimento foi feito de forma correta e de forma eficiente, que a solução esteve disponível, né? E aí, por motivos alheios ao conhecimento da empresa, esse cliente acabou não fazendo o que era necessário para que, de fato, efetivamente, essa solução fosse entregue. Bom, além do caso que nós mencionamos anteriormente, nós tivemos aí uma estatística de janeiro até outubro de 2024, mais de 500 mil casos com relação a essa natureza. Isso dá aí algo em torno de mais de 1.700 casos por dia. E aí a grande questão é a seguinte: se nesses casos houvesse um bom atendimento, as empresas elas poderiam ser prevenidas dessas situações? O que você acha? Com certeza. Essa grande quantidade de processos, né? Você falou um número aí que realmente, de fato, é a realidade, 500 mil casos, né? Em menos de um ano, né? Em pouco mais de 9 ou 10 meses, né? Digamos assim. Reflete aí o quão recorrente é essa questão das práticas abusivas das empresas de modo geral, né? Ações unilaterais, as empresas tomam decisões e aplicam medidas, muitas vezes, em alguns casos, né? Como, por exemplo, o meu carro-chefe hoje, na área de consumidor, é com as concessionárias de energia, né? Então, as concessionárias de energia, por se prevalecer da questão que muitas vezes o cliente não tem opção ou não tem para onde correr, acabam tomando iniciativas, aplicando medidas unilaterais, como, por exemplo, cobrança retroativa de recuperação de consumo, aplicando multas por supostos desvios de energia, sem dar a oportunidade para o cliente apresentar uma espécie de acompanhamento ali com um profissional capacitado, uma equipe técnica, né, para avaliar determinadas situações, e não só nesse ramo também, mas de modo geral em outras áreas, né? Então, assim, de fato, esse atendimento, muitas vezes, ele não é direto, pessoal, mas ele é processual ou administrativamente processual, né? São procedimentos internos que acontecem de uma forma, muitas vezes, que não são tão interessantes, tão pouco humanizadas, digamos assim, quase que robotizadas e automáticas, né? E acabam gerando essa sensação para o cliente de hipossuficiência, de não ter de fato o que fazer, a não ser aceitar, né? E muitas pessoas acabam, inclusive, não procurando assistência jurídica, acabam aceitando esse posicionamento unilateral das empresas e, com certeza, se essas consultorias fossem feitas, se eles procurassem assessoria, esse número, sem dúvidas, seria muito maior, né? Então, de fato, essa ausência do atendimento humanizado, né, esse excesso de práticas abusivas reflete nesses números. E se fosse um cenário diferente, sem dúvidas, esses números iriam cair, né? E isso não acontece porque a gente consegue enxergar que não existe esse preparo, né? Essa instrução, digamos assim. Talvez por estratégia, porque a maioria das pessoas não busca o judiciário, então é muito mais lucrativo manter essas práticas do que resolver. Uhum. Se todos tomassem essa consciência e, de fato, buscassem esses direitos, esse número ia aumentar, a proporção em que as empresas respondem esses processos iria refletir, né, financeiramente para a empresa, e aí sim ela iria mudar essa postura. Mas eu acredito que, dependendo do ramo,
é muito mais interessante você mudar a postura, reorganizar a forma como você faz essa abordagem com o cliente, do que manter, do que contar com a sorte, né, do que esperar uma ação judicial para depois tentar resolver uma situação ou um problema. Excelente. E a gente realmente vê muito isso, né? Essa situação de cobranças abusivas, e aí a gente acaba aceitando, às vezes, por aquele pensamento de dizer, poxa, mas eu vou atrás, vou na justiça, isso vai demorar tanto, então é mais fácil eu pagar logo do que ter que recorrer ou coisa parecida. A gente teve agora, né, início de ano, compra de material escolar. Isso daí também, em alguns momentos, gera algumas dúvidas. O que realmente eu posso comprar? O que é obrigação dos pais levarem de fato para a escola? O que a escola está pedindo de forma abusiva? E aí tem vários fatores que podem entrar aí. Mas a grande questão aqui, Neto, é quais os riscos que essas empresas, ao negligenciarem um bom atendimento, como você falou, um atendimento mais humanizado, quais os riscos financeiros que essas empresas elas podem sofrer também? Certo. Além do risco judicial, digamos assim, e financeiro, né, ao pagamento de indenizações e etc., né, ainda tem, além disso, a questão do risco eh, da reputação acabar sendo, como é que eu posso dizer, afetada negativamente, né? Hoje, você não precisa buscar ali pesquisas judiciais para saber do histórico da empresa. Hoje, com a internet, com as redes sociais, essas informações acabam se espalhando muito mais facilmente e rapidamente, né? Então, você não está apenas sujeito a questões judiciais ou financeiras, mas a reputação, que é um dos principais ativos das empresas, né, que prestam ali serviço, que oferecem algum tipo de produto, né, que tem esse atendimento ao cliente como uma rotina, acaba sendo algo muito importante, né, e de difícil reparação, quando você tem essa reputação aí afetada negativamente. Então, eu vejo que essa ausência de capacitação, de treinamentos para a equipe de atendimento, equipes comerciais, ela tem uma grande influência. Ela pode definir se a sua empresa vai ter uma boa reputação ou uma má reputação. Excelente. E você falou uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, como trabalhando com treinamento de equipes para atendimento, e a gente observa muito isso. Algumas empresas elas não querem investir nisso por achar que é apenas mais um custo que eles estão tendo ali. Mas você acredita que muitos desses processos, vamos imaginar aí esses mais de 500 mil processos que nós tivemos aí em menos de um ano, você acha que se tivesse investimento em treinamento, de um bom atendimento, você acha que esses números eles poderiam ser menores? Com certeza, Cristiano, é como você acabou de falar, né? Eu não considero essa questão de oferecer um treinamento, né, satisfatório para os colaboradores, equipe comercial, equipe de atendimento, como um custo. E, de fato, é um investimento, né? Porque, através disso, você vai construir um relacionamento sólido com o cliente. E, muitas vezes, por essa parceria, por existir esse atendimento humanizado, você pode até estar errado como empresário, mas o seu cliente vai pensar duas vezes antes de te processar. Porque não, eu tenho certeza que o meu problema vai ser resolvido, porque desde o início até agora o atendimento lá é humanizado, o atendimento lá é atencioso, né? É rápido, é eficiente. Sempre que eu precisei, os meus problemas foram solucionados, né? Então, quando de repente acontece, inclusive, de um problema não ser resolvido tão rapidamente quanto o cliente gostaria, mas quando ele tem um histórico de bom atendimento devido a essa preparação que a empresa tem, que foi uma consequência desses treinamentos, você acaba gerando no cliente, inclusive, um sentimento de empatia, de paciência, né? E tenho certeza que esse número seria muito menor se essas empresas que forem processadas
que foram processadas tivessem feito esse investimento em treinamentos de atendimento ao cliente. Com certeza esse número seria muito menor, expressivamente menor. Excelente. E para você que está nos assistindo essa noite, ouça o que o doutor acabou de falar. Invista na sua equipe de atendimento. Invista em capacitação do seu time, porque com certeza, se o teu time presta um bom atendimento, se ele consegue ter uma humanização naquilo que ele está falando, a sua empresa pode evitar muitos processos no futuro. E Neto, a gente tem alguns empresários que nos acompanham por aqui, e aí eu queria que você nos desse aí uma orientação com relação a essa questão de prestar um bom atendimento. Quais dicas práticas você poderia nos dar, nos deixar, e para que esses empresários eles evitassem esses problemas legais, digamos assim, com relação ao atendimento? Quais as dicas que você poderia nos dar? Cristiano, assim, quando a gente fala de treinamento, sobre a importância do treinamento num bom atendimento, não é um caso isolado. Um treinamento específico no ano, né, é algo contínuo, que deve ter uma periodicidade, sabe? Uma constância, né? Porque nós precisamos estar tomando essa dose para renovar os nossos conhecimentos sobre como atender, né, o cliente. E, inclusive, oferecer canais de atendimento, né, para que os clientes possam manifestar as suas reclamações ou as suas dores, né, digamos assim. E aí, através desses treinamentos contínuos, para que isso não seja temporário, sabe? Para que durante, por exemplo, o ano inteiro, não só naquela semana ou naquele mês onde a equipe recebeu um treinamento, esse atendimento de fato seja eficiente. Excelente. E uma das coisas que você sempre você tem comentado é sobre essa questão de treinamento a longo prazo. Eu sempre falo isso, quem me acompanha por aqui sabe que eu sou muito adepto a treinamento contínuo. Porque não existe aquela estratégia de você treinar a equipe uma vez por ano e achar que aquilo dali vai ser rotina no dia a dia dele. Não vai ser. Porque nós temos culturas. E, às vezes, cultura de treinamento não é muito natural no nosso dia a dia. Algumas vezes a gente precisa treinar constantemente e, por que não, quase que diariamente. Né? Eu sempre brinco e eu falo que quando nós éramos crianças, nós treinávamos todos os dias. Para aprender a andar, a gente treinava todo dia. A gente caía, levantava, até que a gente realmente começou a, de fato, aprender a andar. Né? E um outro ponto que eu gostaria que a gente tratasse aqui é justamente sobre uma das coisas que você também tem um conhecimento muito bom, que são tecnologias. Quais as tecnologias que hoje um empresário, um dono de um pequeno negócio, ou quem sabe alguém que está pensando aí em ter um negócio próprio, quais as tecnologias que poderia utilizar para ter um bom atendimento com seu cliente? Com certeza. Eu tive um mentor, né, Cristiano, que me ensinou que quem não mede, não gerencia. Né? Isso foi algo que eu aprendi e que até hoje eu coloco em prática na minha vida profissional. Então, você precisa de indicadores. Você precisa fazer medições. E a tecnologia vai te ajudar a organizar essas informações, essas ideias, né? Nós temos aí não só o Excel, que todo mundo conhece, mas o próprio Power BI, né? Com diversos dashboards e gráficos interessantes que você pode estar imputando ali informações, gerar relatórios e analisar, por exemplo, o nível de satisfação através de pesquisas de satisfação, digamos assim, né? Então, você faz uma pesquisa por amostra com diversos clientes e você vai colocar essas informações em algum lugar. E aí a tecnologia ela te oferece esse recurso. Hoje nós temos, por exemplo, a inteligência artificial, né? O WhatsApp Business, que tem ali uma API e tem diversos recursos e programas disponíveis no mercado aí, que você pode utilizar para fazer um atendimento inicial através de um chatbot, filtrar, por exemplo, sobre qual demanda e direcionar para alguém específico do teu time de atendimento que vai poder, de fato,
dar um atendimento personalizado e eficiente. Você não vai botar na mão de alguém e essa pessoa vai passar para outra pessoa, essa pessoa vai passar para outra pessoa, né? Porque a inteligência artificial, o WhatsApp Business, através de programações, de filtros, vai conseguir direcionar esses clientes. O saque, né? O atendimento ao cliente, a gestão desses atendimentos, por exemplo, chamadas telefônicas. É interessante que, por exemplo, essas ligações sejam gravadas e um supervisor desses atendimentos, periodicamente, faça a análise desses atendimentos através das gravações e aí faça uma avaliação, né? No final dessas ligações, que o próprio cliente dê uma nota, por exemplo, para aquele atendente, né, que conversou com ele, etc. Então, são diversos recursos que, se eu for falar de todos aqui, a gente vai passar muito tempo falando. Citei alguns aqui, né, para a gente ter uma noção e etc. Mas a tecnologia, a informática, o computador, né, a internet, ela tem muito como agregar no seu atendimento. Você sai do manual, você sai ali do basicão e começa a oferecer um atendimento de fato personalizado, com diversos recursos, não para, como é que eu posso dizer, não para postergar o atendimento ou tornar algo robotizado ou não humanizado, né? Mas se você fizer isso da forma correta, é possível que isso aconteça de uma forma natural e você tenha, sim, um excelente resultado e aumente o nível de satisfação dos seus clientes, através da tecnologia, como você mencionou. Excelente. Dicas importantes para você, empresário, para você que quer ter um pequeno negócio, utilizar as ferramentas tecnológicas a seu favor. E a gente tem visto muito isso, a gente tem acompanhado a evolução dessas ferramentas, acompanhado a evolução dessas opções que a gente tem para apresentar um bom atendimento, obviamente, como o Neto falou, não tornar algo robotizado, mas tornar aquilo dali cada dia mais presente na vida do nosso cliente. Lembrando, nós estamos na segunda temporada do nosso TequaraCast. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, volta alguns vídeos aqui e assiste, porque foi simplesmente sensacional. E hoje estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio. Foi um episódio sensacional, um episódio com muitas dicas, muitos insights aqui, muito valiosos. E eu queria agradecer ao Neto pela participação, por nos disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente, trazendo dicas para você, dicas importantes para você ter um bom atendimento e evitar processos, todas aquelas preocupações que você tem aí com o seu jurídico. O Neto trouxe algumas dicas aí bem valiosas para você. Neto, queria que você deixasse aí as suas considerações, as suas redes sociais, vender o seu peixe. Esse é o momento. Mais uma vez, Cristiano, para finalizar, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse momento aqui, esse bate-papo, ele vai propagar aí na internet, vai chegar em muitas pessoas, né? E isso fortalece não só a nossa parceria profissional, né? Mas as prestações do seu serviço na sua área, a minha reputação na minha área. Então, assim, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar para a gente voltar aqui, né? Para falar sobre assuntos jurídicos ou de tecnologia da informação, né? Estarei sempre à disposição para isso, né? E assim, gente, nas redes sociais hoje eu estou presente em duas, como é que eu posso dizer? De uma forma mais presente, né? Que hoje é no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn é fácil me encontrar, o meu nome não é nada comum, né? Então, se você digitar lá Valcides Neto apenas, com certeza vai ter apenas o meu perfil lá, ou se tiver outro que eu acho muito difícil, vai aparecer ali por baixo ali, mas não é difícil, você vai me reconhecer. No Instagram, o meu arroba é valcidesneto.adv. Então, assim, essas são as duas redes sociais em que eu estou muito presente.
tenho compartilhado vídeos lá, sempre que posso, abro uma caixinha de pergunta para que a minha audiência possa enviar perguntas e aí a gente acaba respondendo lá da melhor forma possível, né? Então, essas são as duas redes sociais, tá? E estou à disposição aí para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo esse vídeo, né? Para fazer parcerias, prestar consultoria e ajudar a sua empresa também a ter melhores resultados, né? E evitar problemas, né? Ou se tiver problemas, para dar o suporte e solucioná-los, né? Na medida do possível, né? Excelente, excelente, Neto. Muito obrigado mais uma vez. Agradecemos a você que ficou até aqui conosco. TequaraCast está de volta, gente, e a gente está muito feliz porque nessa temporada vem muita coisa legal. Nós vamos ter muitos convidados especiais, nós vamos falar aqui sobre vendas, marketing, atendimento, muita coisa legal vem por aí. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, já clica aqui, já começa a nos seguir, a se inscrever, porque vem muita coisa bacana por aí. O ano 2025 promete muitas coisas e você pode se beneficiar com isso também. Nós vamos chegando ao final dessa temporada, desse episódio, mas semana que vem a gente tem mais conteúdos legais para você e fique ligado porque vem muita coisa legal. Então, se você ainda não nos segue lá no Instagram, começa a nos seguir a partir de agora, @ocristianobarros e @tequaraof. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!